Bem, pessoal, enquanto para algumas pessoas a primeira parte da aula acabou de acabar, para outras já teve um tempinho. Por isso, irei revisar o que falei na primeira parte, certo? O conhecimento científico ele segue mais ou menos essas etapas aqui para ser construído. Ele pode começar em qualquer uma dessas etapas. Para exemplificar, vamos começar pelas observações. As observações, quando são registradas, quando são anotadas, né, elas são chamadas de dados. E os dados, eles podem se transformar em generalizações, que são as leis, ou eles podem se transformar em explicações. Às vezes, você não enxerga um padrão nos dados, então não é possível você criar generalizações. E aí você vai direto para as explicações, certo? E as generalizações elas podem se transformar em hipóteses e teorias, né, quando você tenta buscar uma explicação para as leis. Quando uma explicação ela é bem fundamentada e tem fortes evidências, ela é chamada de teoria, que é o ápice do conhecimento científico. Não existe nada acima das teorias na ciência, né? Quando essa explicação é pouco fundamentada, ela é chamada de hipótese. Tanto a teoria como a hipótese, elas funcionam a partir de modelos, sendo possível também fazer previsões a partir das teorias e hipóteses. Essas previsões podem ser testadas com experimentos. Se os dados obtidos nos experimentos forem explicados por aquela hipótese ou por aquela teoria, ela ganha força. Se os resultados dos experimentos não baterem, né, com as hipóteses e teorias, ela perde força e, dependendo do que se observa, você pode mudar parte da explicação, parte da teoria ou abandoná-la completamente. Certo, gente? Outra coisa que a gente viu foi que a nossa percepção da realidade ela é subjetiva. Isso também se aplica ao conhecimento científico. Cientistas são seres humanos e a cultura em que ele está inserido, seus preconceitos, seus julgamentos, o conhecimento prévio que ele tem, interfere diretamente no seu trabalho. Às vezes até mesmo as teorias vêm antes da observação, né? O cientista ele enxerga o mundo através de lentes individuais, através da lente da teoria. E por fim, a gente discutiu que não é bom para as pessoas rebaterem estudo sério com opinião. Afinal, essa postura pode causar muito estrago por aí. O objetivo dessa segunda parte é ver um pouco desses estragos, né, que podem ser causados quando as pessoas refutam fatos com opiniões. Antes de começar, existe, eu quero me perguntar se para que existe a ciência, né? Se a ciência ela trabalha com conhecimentos transitórios, então para que ela serve? O conhecimento científico, embora tenha falhas, é essencial para o combate aos problemas que enfrentamos atualmente, desde a descoberta de cura para doenças até situações sociais como a má distribuição de renda. Então vejam bem, o conhecimento científico, né, diferente do que algumas pessoas pensam, ele não é só das ciências da natureza ou das ciências exatas, ele também pode ser um conhecimento humano. As ciências humanas também são ciências, né? Assim, cada ciência ela tem uma função na nossa sociedade. Então, as ciências naturais elas têm como objetivo melhorar a vida material, enquanto as ciências humanas elas têm como objetivo melhorar a vida social, né, a vida em sociedade. Então, por exemplo, o estudo de filosofia, história, sociologia, eles são muito importantes para que a gente possa se tornar um ser humano ético, um ser humano consciente, né, das coisas. Existe um ditado que quando você não conhece a história, quando uma sociedade não conhece a história, ela tende a repetir a história, né? Então imagina, a gente repetir uma história, né? Vamos supor um exemplo, um governo genocida, um governo que mata as pessoas, que não se importa com a vida das pessoas, é algo que pode ser repetido se as pessoas não, enfim, não conhecerem a própria história, né? Se a sociedade não conhece a própria história, essas coisas tendem a se repetir. E o conhecimento científico ele pode ser aplicado em diversas áreas, né?
Eu estava comentando isso no outro vídeo, né? Que a gente, enquanto eu gravo esse vídeo, né, a gente está tendo uma crise de saúde por causa de um novo vírus, um novo tipo de vírus. E a gente está vendo como é que o mundo está sem uma única vacina, né? E isso é bem, bem complexo. Eu vou falar mais de vacina aqui nessa segunda parte. Confiar na ciência para resolver problemas é o que está nos fazendo continuar a espécie humana. Né? A gente pode pensar assim, que antes de existir o conhecimento científico, a nossa expectativa de vida era de, sei lá, 40 anos. Hoje em dia a gente chega aos 70, né? Com saúde. Vocês que são mais novos vão chegar aos 90 anos fácil, mole, mole. 90, 100 anos com saúde. E é isso que está nos fazendo continuar a espécie humana, né? Porque se não fosse o conhecimento científico, né, a gente já teria morrido, enfim. Com certeza a nossa espécie não teria sobrevivido. Aí a gente tem também as notícias falsas, né? Que o conhecimento científico pode nos ajudar a enxergar quando uma notícia é falsa ou não. Vamos ler aqui essa publicação desse canal de divulgação científica chamado Pense Ciência. Você sabia que colocar uma colher de canela no seu ânus corta a febre pela metade? Quê? Pode confiar em mim, eu sou uma imagem aleatória da internet. Então esse texto, essa imagem, essa publicação ela é uma ironia, né? E existe muita gente, muitas pessoas que, que acredita realmente, né? Nesse em imagens aleatórias. Elas dão mais valor, essas pessoas dão mais valor a uma imagem aleatória do que a um conhecimento científico, né, aplicado, estudado, etc. Então tem acontecido esse movimento, né? Então para você identificar uma notícia falsa, você tem que buscar as fontes, né? Existem algumas agências, né, de checagem de notícias falsas, né? Tem lá a boatos.org, a e-farsas, tem algumas agências, né? Tem a agência Aos Fatos, a agência Lupa. Elas ajudam a gente a procurar informações sobre se uma notícia é verdadeira ou falsa. Caso você não tenha, né, esses canais, né, você pode fazer, às vezes, uma simples pesquisa no Google já leva você a uma explicação de se aquela notícia é verdadeira ou não. E as pessoas estão repassando antes até mesmo de fazer uma pesquisa no Google para ver se aquilo é verdadeiro ou falso. Isso é bem complicado, você tem gerado muitas complicações, porque a gente tem gerado muita desinformação. Na era da informação, a gente tem muita informação e também tem muita informação ruim. E a gente precisa aprender a filtrar essas informações e ver quais são verdadeiras e quais não são. É, Existe, sobre a questão da saúde, existe um WhatsApp, um número do WhatsApp no governo federal. Eu vou colocar o número aqui na descrição do vídeo. Esse número do WhatsApp ele serve para que você mande para o governo notícias falsas, né? Notícias que você recebeu envolvendo a saúde. E aí o governo ele te responde, né? Algum cientista lá vai te responder se essa notícia é verdadeira ou não. Né? E é um canal assim que as pessoas desconhecem muitas vezes, né? Mas enfim, se você tiver um bom embasamento científico, você consegue perceber que algumas coisas são absurdas, né? Por exemplo, essa que está aqui na imagem é uma questão absurda. Existe muita coisa tipo assim, uma coisa natural, né? As pessoas valorizam muito aquilo que é natural. Mas enfim, nem tudo aquilo que é natural quer dizer que vai fazer bem, né? Tem muitos venenos que são naturais. E aí você pensa, poxa, isso não faz o menor sentido, né? E às vezes as coisas às vezes são mais sérias, né? Por exemplo, surgiu um boato uma vez de que a banana madura curava câncer. E aí, poxa, as pessoas começaram a comer banana madura, não sei o quê. Agora tem tido boato também sobre medicamentos milagrosos, né? Que vão curar lá as pessoas e tal. Isso tudo é sem embasamento algum, gente. Sem embasamento algum. Um dos problemas, né, que são causados por essas notícias falsas, por essa questão da divulgação de notícias falsas de coisas que não são verdadeiras, é o movimento anti-vacina, anti-vacinação. Olha aqui esse gráfico aqui, né? O número de casos de sarampo em São Paulo cresceu absurdamente de um ano para o outro. Essa doença ela estava erradicada no nosso país.
estava erradicada no nosso país e voltou. O sarampo voltou, teve um surto de sarampo no final do ano passado, né? Esse surto começou ainda esse ano. Mudaram o calendário de vacinação para sarampo, adiantado, né? Eles estão vacinando as crianças mais cedo por conta desse surto de sarampo. Enfim, existe um grupo de pessoas que argumenta que não é para as crianças tomarem vacina, pois as vacinas causam autismo. Enfim, foi uma correlação muito ruim que fizeram, né? O que acontece é que recentemente o critério para definir se uma criança sofre autismo ou não, ele sofreu uma mudança. E muitas crianças que não eram classificadas como autistas, hoje em dia são classificadas. Já teve uma mudança no diagnóstico do autismo. E algumas pessoas associaram esse aumento do diagnóstico de autismo com as vacinas e começaram um movimento de combate à vacinação. Não só o movimento anti-vacina relacionou o aumento do número de autistas com a vacina, mas também algumas pessoas relacionaram com agrotóxicos, relacionaram com as ondas eletromagnéticas dos celulares. As pessoas fazem diversas correlações erradas, quando na verdade só houve uma mudança no critério para definir se uma criança era autista ou não, né? Então, assim, não existe nenhuma evidência que relacione a vacinação com o autismo. Inclusive, as causas para o autismo ainda não estão bem estabelecidas. Porém, sabe-se que ele começa ainda na vida intrauterina, ou seja, quando o bebê está na barriga da mãe, e que não há nenhuma relação entre autismo e vacina, com várias pesquisas sérias sobre o assunto. Teve uma pesquisa que teve milhares de pessoas, de milhares de crianças, né? E não teve nenhuma relação, não foi vista nenhuma relação entre o autismo e a vacina. A, as consequências desse movimento têm sido muito grandes. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, enquadrou o movimento anti-vacina entre os 10 maiores riscos à saúde global. E ainda segundo a OMS, o movimento é tão perigoso quanto os vírus que aparecem na lista de ameaças à saúde. Então veja aqui o caso de São Paulo, né? Foi um caso que foi absurdo, esse aumento absurdo, que poderia facilmente ser evitado caso as pessoas levassem as crianças para vacinar, sabe? Assim, realmente a principal causa é que os pais não estão levando as crianças para vacinar. Vamos ler esse trecho de reportagem, né, do jornal Folha de São Paulo, que também foi publicado no Instagram do Pense Ciência. David Gabriel dos Santos havia sido levado ao hospital no final de 2019 com quadro de pneumonia. Depois que ele morreu, no dia 6 de janeiro, foram coletadas amostras que confirmaram que ele tinha sarampo. Segundo a Secretaria Estatal de Saúde, o Rio de Janeiro já teve 189 ocorrências confirmadas nos poucos meses de 2020. Essa matéria é de fevereiro desse ano. Um número assustador se pensarmos que no ano passado inteiro foram 133 casos. Ou seja, quase 2/3, né, do número de casos do ano passado inteiro aconteceu em 2 meses. É um absurdo. Em 2018 teve apenas 20 registros, então também teve um crescimento abrupto, né, muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar que em 2019 foram registrados 18.203 casos da doença no país, com 15 mortes, sendo 14 delas no estado de São Paulo. Segundo o secretário, né, da Secretaria Estatal de Saúde do Rio de Janeiro, apenas 10% do público-alvo foi vacinado, pois não houve aderência do público à campanha de vacinação. Então, olha só, gente, vejam que a causa apresentada pelo secretário de Saúde do nosso estado é que apenas 10% dos pais levaram seus filhos para vacinar. Vejam como esse movimento ele é perigoso, né? 15 crianças foram mortas em apenas um ano. Parece pouco, né? Bem de pensar, poxa, morre muita gente, né? Mas, pô, imagina a tristeza dos pais dessas crianças, né? Essas vidas, elas poderiam ter sido salvas em tempo, né? Assim, porque a gente pode falar, mas os pais não levaram para vacinar, a criança pegou sarampo. Não é assim, não. É, a criança, mesmo estando vacinada, ela pode pegar sarampo.
né? Esse David Gabriel, não sei se ele estava vacinado, porque a vacina ela imuniza apenas 97% das crianças. Porém, isso já é suficiente para você erradicar a doença. Os 3% de criança, né, eles não vão pegar por outros motivos, né? Então, não vale a gente falar, morreu porque o pai não levou para vacinar. Não é assim que funciona, né, no caso do sarampo. Mas outras doenças, realmente, a pessoa, a criança, né, o jovem, o adulto, ele morre porque não toma vacina, sabe? É o que acontece, por exemplo, na vacina da gripe. A vacina da gripe ela é anual porque o vírus da influenza ele vai mudando a cada ano. Vocês podem dar uma pesquisada depois sobre a diferença de gripe e resfriado. É muito legal saber essa diferença. Porque a gripe ela é causada pelo vírus influenza que muda a cada ano. Enquanto que o resfriado são mais de 200 tipos de vírus diferentes que causam resfriado. Vocês podem dar uma pesquisada nisso depois. Tá certo, gente? Então, levem, né, as vacinas, levem as crianças para vacinar, se vacinem também, né, porque é a melhor forma que você tem de proteger a sua saúde. Como eu disse um pouco atrás, né, a gente está vendo como o mundo está sem uma única vacina. Então, a melhor forma de se prevenir contra doenças é a vacinação. Então, gente, eu vou contar para vocês aqui um fenômeno que acontece na natureza, que é o seguinte: imagina que você tem uma população de girafas de tamanhos de pescoço diferentes. Algumas girafas têm o pescoço comprido e outras girafas têm o pescoço mais curto. Vocês não concordam comigo? Não acham razoável que as girafas que têm pescoço maior, elas têm mais chances de sobreviver do que as girafas que têm pescoço curto? Então, o que que isso acontece? O que que acontece na prática? As girafas de pescoço longo, elas vão se reproduzindo e passando essa informação do pescoço longo adiante, né, para os seus descendentes. Enquanto as girafas de pescoço curto vão deixando de existir. Então, à medida que o tempo vai passando, você tem uma maior população de girafas de pescoço longo e uma menor população de girafas de pescoço curto até que elas deixam de existir completamente. E aí você tem uma população só de girafas de pescoço comprido. Isso não faz sentido para vocês, não tem uma lógica aqui envolvida no processo de alimentação, na disponibilidade de alimentos e a sobrevivência das girafas de pescoço maior, de pescoço comprido. Esse fenômeno, né, esse fato que acontece na natureza constantemente, está acontecendo ainda agora, nesse momento está acontecendo, é a evolução. E a evolução ela foi explicada, né, corretamente, né, pela teoria da seleção natural. Houveram outras teorias da evolução, porém a teoria da evolução por seleção natural é aquela que tem o maior número de evidências, sendo, portanto, aquela que é mais aceita, aquela que, enfim, existe uma unanimidade hoje em dia de que a evolução ocorre por seleção natural, por conta do número de evidências que não são poucas, são muitas evidências de que a seleção natural é real. Ela funciona através da seguinte maneira. Vamos imaginar uma determinada espécie, né? E essa espécie ela é separada, né? Ela é dividida por algum fenômeno, alguma questão geográfica ou uma migração, alguma coisa acontece e essa espécie ela é separada em dois grupos. E de acordo com o ambiente em que esse grupo está inserido, os indivíduos eles vão se adaptando àquele ambiente, ou seja, os mais aptos àquele ambiente vão sobrevivendo, enquanto os menos aptos vão deixando de existir até que surjam espécies novas. E aí esse ancestral comum que foi dividido em dois grupos gera duas espécies diferentes de acordo com o ambiente em que ele foi inserido. E aí funciona uma verdadeira árvore da vida, onde você tem um ancestral comum gerando outras espécies, outros tipos de espécies, né? Então tem aqui um ancestral comum, por exemplo, que vai dar origem ao peixe, aos anfíbios, aos répteis, aos pássaros e aos mamíferos. E anteriormente teve um ancestral comum aqui que vai dar origem aos vermes, né? Aos moluscos e também aos insetos, aos artrópodes, né? Que vai ter insetos, crustáceos,
as centopeias, né? E os aracnídeos. Então você vai tendo uma separação de acordo com o ambiente em que aquele grupo de indivíduos está. Então, como é que o Charles Darwin ele chegou à conclusão que a seleção natural é o que explica o surgimento de novas espécies? Será que ele sentou numa praia e ficou admirando o horizonte, né, olhando os passarinhos e pensando, poxa, seleção natural, que legal. Será que foi assim que aconteceu? Então, como é que foi que o Charles Darwin ele chegou à conclusão da seleção natural? Ele era bem novinho, tinha uns 20 e poucos anos, e ele foi convidado a fazer parte, né? Na verdade, foi entrevistado, né? E fazer parte de uma expedição dar a volta ao mundo em um navio. Então, era uma oportunidade única para um jovem estudante, né? Na época ele estava estudando para se tornar um pastor anglicano. Ele era cristão nessa época e ele estava estudando para ser um pastor anglicano e aí ele acabou participando, né? Da expedição no navio HMS Beagle. Esse HMS é uma sigla para navios, depois vocês podem pesquisar, é bem interessante essa pesquisa. Ele ele participou dessa expedição da HMS Beagle, e no meio do caminho ele foi fazendo anotações, né, das espécies de animais que ele foi encontrando. Na época ele estava estudando mais geologia, né, então ele fez algumas anotações de geologia também. E o navio ele foi, né, ele cruzou o mundo, ele saiu da Inglaterra, e aí ele passou aqui pelos os arquipélagos do continente africano, passou aqui pelo Brasil, Bahia e Rio de Janeiro, passou pelo que hoje é Uruguai, Ilhas Falklands, Valparaíso, Galápagos, depois ele deu a volta aqui no Pacífico, né? Aí passou aqui pela Oceania, aqui pelo sul daqui da Ásia, deu um pulo aqui na África, passou pelo Brasil de novo e voltou para a Inglaterra. Então essa foi a viagem do Beagle, né, em volta ao mundo, foi uma viagem de circunnavegação. E o Darwin ele foi, né, fazendo essas anotações. Porém, a magia, né, da coisa aconteceu aqui nas Ilhas de Galápagos. Ela foi o principal laboratório do Darwin na hora de desenvolver a teoria da evolução por seleção natural. Né, os pesquisadores, né, os expedicionários, né, eles passaram pelas Ilhas de Galápagos para caçar tartaruga. As tartarugas elas são facilmente controláveis, né? Só você virar o casco para baixo que ela não consegue se mexer. É mó vacilo, mas pelo menos eles conseguiram manter as tartarugas vivas por mais tempo, frescas, né? Por mais tempo. E aí era um alimento disponível, né? Que eles poderiam utilizar. E, e as Ilhas Galápagos elas são bem interessantes, elas são um laboratório muito bom pelos motivos que eu vou explicar agora. As Ilhas Galápagos elas são um laboratório perfeito para se estudar a seleção natural. Porque elas é um conjunto de ilhas, é um arquipélago que tem características diferentes, né? Algumas ilhas são mais úmidas, como essas ilhas aqui de baixo, outras ilhas são mais áridas, aqui como a Ilha Pinta, essa ilha Marchena aqui, a Ilha Fernandina. Então, essa diferença de clima, né, de um clima mais úmido, um clima mais árido, isso depende do número de plantas que tem naquela ilha, né? Isso gerou uma diferença, né, no ambiente. Então você tem várias ilhas próximas umas das outras, separadas, né, geograficamente e com condições diferentes. Então ela acabou se tornando um laboratório perfeito para que você pudesse estudar a seleção natural, o surgimento de novas espécies. Porque aqui você tinha como ver claramente que o ambiente acabava moldando os indivíduos que estavam lá. Quando Darwin chegou nas Ilhas Galápagos, ele encontrou animais completamente adaptados àquele ambiente. Então foi o local onde aconteceu muita coisa. Não foi só nas Ilhas Galápagos que o Darwin fez anotações para chegar a essas conclusões. E passando em outros lugares, ele foi verificando que o ambiente acabava determinando a forma como o indivíduo se desenvolvia. Um dos casos, né, que o Darwin anotou sobre as Ilhas Galápagos era a existência de duas tartarugas gigantes,
Uma que tinha um casco em formato de cela e um pescoção, né? Elas eram da ilha de Pinta, que eram essas tartarugas aqui são da ilha de Pinta, que elas vivem em um ambiente mais árido e o pescoço longo ajuda elas a se alimentar das árvores, né, que tem as folhas ficam mais altas. Enquanto que as tartarugas que viviam nas ilhas mais úmidas, elas podiam ter o casco em formato de doma aqui, né, para elas poderem se defender melhor dos predadores, já que tinha um número maior de animais nas ilhas mais úmidas. Então, isso aqui foi uma coisa que chamou muita atenção do Darwin, que o ambiente favorecia a formação de duas espécies completamente diferentes de tartaruga, completamente adaptadas àquele meio. E não foi só as tartarugas que o Darwin observou que eram completamente adaptadas ao meio. Esse aqui é um outro caso, são os tentilhões de Darwin, né? É uma série de pássaros, são vários pássaros de espécies diferentes que têm, elas são muito parecidas, mas elas se diferenciam muito mais pelo bico do que por qualquer outra coisa. Olha só esse bico aqui. Então, como é que funciona, né? De acordo com a disponibilidade de alimentos, as tartarugas não, os tentilhões, eles tinham bicos diferentes. Então, se os alimentos mais disponíveis fossem folhas, eles teriam um bico dessa forma, no formato para comer folhas. Caso tivesse mais insetos naquela região, a disponibilidade de alimentos maior fosse de insetos, eles teriam um bico assim para se alimentar de insetos. Caso fosse sementes, eles teriam um bico mais duro. Caso eles utilizassem ferramentas, né, às vezes para construir um ninho, ou outra coisa, eles teriam um bico com esse formato assim, mais de pinça, né? Para comer frutas e brotas assim, e para comer larvas, o bico fininho. Então, de acordo com a disponibilidade de alimentos presentes naquela ilha, você tinha animais diferentes com bicos diferentes. Outra coisa que chamou a atenção do que contribuiu, né, para a criação da seleção, da teoria da seleção natural, foi a teoria malthusiana, né, onde o Malthus ele dizia que o ritmo de produção de alimentos crescia, né, com uma velocidade de soma e a população crescia numa velocidade de multiplicação. Ou seja, chegaria um ponto em que teria mais gente do que comida. E quando esse ponto chegasse, segundo Malthus, ocorreria uma luta pela sobrevivência. E aí, nessa luta pela sobrevivência, né, alguns sobreviveriam e outros não. Isso ajudou o Darwin a pensar, poxa, então se é possível haver luta pela sobrevivência, por que isso não acontece também na natureza? E se a disponibilidade de alimentos favorece o surgimento de espécies de animais diferentes? Então, isso ficou na cabeça do Dalton. Em tempo, a teoria de Malthus ela está um pouco descredenciada atualmente, porque a gente percebeu que a produção de alimentos não cresce mais tão devagar quanto Malthus previa, e a população também não cresce tão rápido quanto ele previa. Então é possível que essa catástrofe ela dure mais um tempo para acontecer. Particularmente eu acredito que ela vai acontecer em algum momento, mas não tem nenhuma evidência para confirmar isso atualmente. Então ela já está perdendo um pouco de força, mas ela contribuiu para o desenvolvimento da teoria da seleção natural. Outro fato que ocorre, né, que influenciou a criação da teoria da seleção natural é a seleção artificial. O que é a seleção artificial? É quando os seres humanos, conscientemente ou inconscientemente, eles selecionam algumas espécies, né, de animais, plantas e micro-organismos que seja. Isso aqui é um caso que acontece nas residências das pessoas atualmente, acontece também em hospitais, que é o surgimento de superbactérias. O que são as superbactérias? Sabe aquele produto de limpeza que mata 99,9% das bactérias? O 0,1% que sobrevive passa essa informação adiante. E aí você começa a ter uma população de bactérias resistentes àquele produto. Então o que você tem que fazer? Comprar um produto mais forte ou um produto diferente, né? Tanto é que às vezes sempre surge a nova fórmula, né? Mister não sei o que, nova fórmula. Produto tal, nova fórmula, porque essas novas fórmulas elas servem justamente para evitar essa população bacteriana resistente.
É por isso também que você não deve tomar antibióticos por conta própria. Só se deve tomar antibióticos com indicação médica, porque os antibióticos eles estão causando essa seleção artificial. Eu vou deixar aqui no link um vídeo bem interessante sobre essa seleção artificial de bactérias, né? Vocês têm que ativar a legenda. Quem tiver dificuldade pode me procurar como ativar a legenda, porque é um vídeo que a legenda você tem que ativar ela. Mas enfim, então a seleção artificial ela acontece, né, em bactérias, onde o gene da resistência vai passando de uma bactéria para outra e você vai tendo populações cada vez mais resistentes. Ela não acontece só com bactérias, gente. Olha só que bebezinho lindo, gente. Que coisinha fofa esse bebezinho. Ele vai ser muito feliz quando crescer, vai correr atrás de bola, vai cheirar a bunda dos outros, vai ser um animalzinho muito feliz. Isso aqui é um feto de um cachorro, gente. É um cachorrinho que está se formando. Não parece um feto humano, assim, olhando assim, sem muito conhecimento. Não parece um feto humano. Isso é um outro fator que contribuiu para a teoria da que contribui, né, para a teoria da seleção natural ser real. Olha só. Animais vertebrados, como peixes, salamandras, tartarugas, galinhas, porcos e rinocerontes, eles começam, né, muito parecidos. E à medida que o feto vai se desenvolvendo, né, as características das espécies vão se diferenciando, às vezes mais cedo, como no caso aqui dos peixes, às vezes mais tarde, como é o caso dos mamíferos aqui do lado. Mas essa diferenciação ela vai acontecendo depois, com o passar do tempo. O fato de todos nós, todos os mamíferos, os animais vertebrados, começarem o seu desenvolvimento de forma muito parecida, é um fator interessante para mostrar que existe um ancestral comum entre nós. Outro fator que contribui, né? Aliás, falando em cachorro, olha que cachorrinho fofo, gente. Olha que coisa linda. Ó, 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 de cabeça e gol! Ou então esse aqui, olha só que fofinho. É um cachorro e é dois. Então, esses animais fofinhos, gente, você pode não acreditar, mas há algum tempo atrás, alguns milhares de anos atrás, eles eram assim, eram animais ferozes, eram animais que não confiavam nos seres humanos. Os lobos, eles sofreram uma seleção artificial provocada pelo homem. Então, como é que funciona essa seleção artificial? Primeiro, como é que os lobos começaram a se tornar amigos do homem, né? São animais que vivem em grupo, né? Entre si lá, não confiam muito em seres humanos. Alguns lobos, né, mais burros ou então mais dóceis, não se sabe ainda, resolveram se aproximar dos seres humanos, né? Porque os seres humanos eles tinham alimentação, então eles queriam dividir essa casa com os seres humanos. E alguns lobos eles é, começaram a ficar mais por perto dos seres humanos, né, os mais dóceis deles. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a caçar junto com os humanos. E aí surgiu uma relação de amizade entre os lobos e os humanos. Então os humanos começaram a domesticar cães há mais ou menos uns 10 mil anos atrás na Europa, na América do Norte, né, e ali na Ásia. E com o passar do tempo, né, eles começaram a ser modificados artificialmente. Como é que funciona essa seleção artificial? Vamos supor que você queira um animal mais baixo. Então como é que você faria? Você pega os lobos, né, eles se reproduzem entre si, e você seleciona os lobos mais baixos. E aí você separa os lobos mais baixos dos demais lobos. E aí os lobos mais baixos, eles começam a se reproduzir entre si. E aí começa a formar aí a cria, né? Você faz o mesmo processo, seleciona os mais baixos e separa os outros. E aí você faz com que os mais baixos reproduzam entre si, até que todos eles fiquem baixos. É assim que se faz uma raça de cães, por exemplo. Assim que se cria uma raça de cães. Você seleciona as características que você quer através das gerações. As gerações vão passando e você vai selecionando os animais que têm características que te interessam naquele momento, né? Ou seja, uma característica estética ou então uma característica mais funcional, né? Por exemplo, você quer um cão que faça pastoreio, então você seleciona aqueles cães que gostam mais de
pastorear. Você quer um cão mais forte, né, que gosta de nadar, aí você vai selecionando aqueles que gostam de nadar. E aí você vai escolhendo as características que você quer para aquele animal. Assim, só para comparação, né? A teoria da evolução ela funciona da seguinte forma: existe um ancestral comum, e esse ancestral comum vão gerando outras espécies, né? Então, aqui, ancestral comum vai gerando outras espécies, né? Ancestral comum vai gerando outras espécies. Então, tem sempre um ancestral comum que vai, de acordo com as condições do ambiente, separando, né, de acordo com as características mais interessantes. Um outro caso de seleção artificial feita pelo homem foi com esse animal aqui chamado auroch. Ele se parece com alguém, né? Só que bem maior. Ele se parece realmente. Ele realmente é o ancestral dos bois e das vacas, né? Dos bovinos. Então foi feito o mesmo processo. Os auroques mais dóceis foram domesticados e aí os humanos foram selecionando os mais dóceis entre os mais dóceis, né, para irem reproduzindo, para ficar mais fácil de domesticar. E até que você gerou a vaca, o boi, que são os animais mais dóceis do mundo. É um animal que é só amor, que é puro amor. Se você tiver um animal desses como de estimação, vocês não vão se arrepender. É um animal muito carinhoso, muito tranquilo de conviver, exceto alguns. Mas as vacas são um caso de seleção artificial. Só para comparação, né, um ser humano normal, um auroch e uma vaca. Então tem essa diferença de tamanho, animais muito maiores, muito mais corpudos, né, com muito mais músculos, né, do que as vacas. Então a seleção artificial também nos bois continua acontecendo. Você tem diversos tipos, né, de bovinos atualmente. Então isso aqui é mais um indício, né, de seleção artificial. Outro fator interessante, né, sobre como o fator seleciona, né, os mais aptos é o percentual de pessoas que são intolerantes à lactose ao redor do mundo. Repare que nos países nórdicos, aqui em cima, o percentual é o mais baixo de todos. Por que isso acontece? Os nórdicos eles não tinham muita disponibilidade de alimentos ali onde eles moravam. Então eles consumiam muito leite e derivados, né? Porque era o alimento que eles tinham disponíveis. Em outros lugares, como aqui na América do Sul, na África, aqui na Ásia, são lugares que têm uma disponibilidade maior de alimentos. Então as pessoas não precisaram tanto assim dos derivados do leite, do leite e derivados do leite. Isso favoreceu com que essas regiões aqui tivessem um percentual maior de intolerantes à lactose. Mas por que isso acontece, gente? O, o- a lactose, a lactose para ser digerida pelo ser humano, ela precisa de uma enzima chamada lactase, que ela é muito abundante, né, nos seres humanos quando eles são novos e ainda se alimentam de leite. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que a pessoa vai crescendo, ela não tem mais necessidade de consumir leite. Ela é desmamada em algum momento. E aí, nesse ponto, a lactase ela para de ser produzida. Não faz sentido o corpo, utilizando uma enzima, né, produzir uma enzima que ele não vai utilizar. Então chega um ponto que a lactase para de ser produzida, e aí nós nos tornamos intolerantes à lactose. Muita gente se torna intolerante à lactose depois de velho, né, depois de adulto. Então isso pode acontecer com vocês também. Então fiquem atentos aí se começar a passar mal, ficar com diarreia, porque depois de comer leite, dor de barriga, gases, é intolerância à lactose, gente. Não são só animais que podem ser selecionados artificialmente, plantas também são. Um caso é o milho, né, que quando começou a ser domesticado, ele era assim pequenininho, igual esse que está aqui em cima. Depois começou a crescer, ficar assim e ficou assim, esse carocinho amarelinho. Até o carocinho amarelinho também foi um caso de seleção artificial. O milho ele era bem mais coloridinho antigamente. Então você tem aqui o milho mais colorido antigamente. Então as plantas também podem ser selecionadas artificialmente. E todos esses fatores, gente, a seleção artificial, a questão
a luta pela sobrevivência, a questão de que o ambiente gera, né, alguma espécie ou não, uma espécie mais sobrevive melhor no ambiente e por isso ela fica ali naquele ambiente, sobrevive. Isso tudo contribuiu para a teoria da evolução por seleção natural ser considerada um fato científico. Um caso mais recente de seleção natural aconteceu aqui no Brasil, esse lagartinho aí bonitinho, né? Que ele vivia numa região que foi alagada para a construção de uma represa. Mas depois do alagamento, né, surgiram algumas ilhas, né, nas áreas alagadas e os lagartixas que estavam naquelas ilhas foram sobrevivendo. A disponibilidade de alimentos nessas ilhas, né, caiu drasticamente e esses lagartinhos eles só tinham poucas opções. Eu falo lagartinho porque eles são pequenininhos mesmo, gente. Só tinha uma opção de comida que era no cupim. Só que tem um problema. O cupim que era mais disponível ali era do tamanho da cabeça do lagarto. Para comparação, é como se fosse um gato querendo se alimentar de um esquilo. Então, o tamanho da cabeça era desproporcional ao tamanho do alimento que tinha disponível. Então, o que aconteceu foi que a cabeça desse lagarto, ela cresceu 4%, cerca de 4%, para que eles pudessem se alimentar melhor desses cupins, né? No caso, não é o surgimento de uma nova espécie, é o que a gente chama de flexibilidade adaptativa, que é quando uma espécie, né, ela passa características que conduzem a sobrevivência adiante, mas não ocorre o surgimento de novas espécies. Isso é bem interessante porque mostra como o meio pode transformar uma espécie de animal até se tornar uma nova espécie de animal. Então, esse aqui é mais um indício, né, mais um fator para a teoria da evolução por seleção natural ser real. Então, outra questão que tem gerado polêmica nas redes sociais é sobre o formato do nosso planeta. Será que ele é plano? Será que ele é esférico? Será que ele parece uma coxinha? Parece uma tartaruga? Qual será o formato do nosso planeta? E algumas pessoas argumentam que o nosso planeta ele tem um formato plano e que existe um grande complô mundial entre a NASA, os Illuminatis, as instituições, para que se esconda das pessoas qual o verdadeiro formato do nosso planeta. E eles trazem alguns argumentos, algumas evidências extremamente frágeis, como por exemplo, que se a pessoa vai e coloca o nível no chão e fala, então, veja só, o nível está no chão. Se a Terra fosse esférica, ele ficaria fora de nível e não ficaria no nível. Só que não é muito complicado você pegar um nível e colocar em cima de uma bola de futebol, por exemplo, e ajustar o nível para que ele fique nivelado. Então são argumentos muito frágeis e o número de evidências de que o nosso planeta, na verdade, não é plano, ele tem um formato mais esférico, é muito maior do que o número de evidências ou falsas evidências de que a Terra é plana. Muito antes de surgir Illuminatis ou NASA, existia um filósofo grego, Eratóstenes, um matemático, né, que ele conseguiu mostrar que o nosso planeta, a Terra, na verdade, ela tinha um formato esférico e não plano. Como é que foi a história? Ele recebeu uma carta onde dizia que na cidade de Siena, ao meio-dia, no dia 21 de junho, a luz do sol não produzia sombra numa estaca fincada no chão. Então ele pensou, poxa, se a Terra fosse plana, em Siena produziria sombra, como acontece em Alexandria, que é a cidade onde Eratóstenes morava. Então, repara, se a Terra fosse plana, teria sombra em Alexandria e sombra em Siena também, ao mesmo dia, à mesma hora, porque a luz do Sol chega da mesma forma nos dois lugares. Então, Eratóstenes chegou à conclusão de que a Terra não era plana. E aí ele pegou, fez uma simulação de que a Terra, na verdade, tem um formato esférico. Então, ele pegou aqui e colocou a luz do Sol paralela aqui em Siena, em Alexandria. Na cidade de Alexandria, a luz produzia sombra, e em Siena não produziria sombra, porque a luz do Sol teria paralela à estaca. Então, com a Terra esférica, você consegue explicar por que no mesmo dia e hora, na cidade de Siena não tem sombra e na cidade de Alexandria tem sombra.
Como as cidades estão a 800 quilômetros de distância uma da outra, e o ângulo formado entre a luz do Sol e a estaca é de 7,2 graus, o Eratosthenes ele pensou que ele poderia calcular o tamanho da circunferência da Terra. Então ele usou o teorema de Thales e ele determinou que a distância entre Alexandria e Siena em graus seria de 7,2 graus. Ou seja, 800 quilômetros é igual a 7,2 graus. Então x seria 360 graus. Então o tamanho da circunferência da Terra seria de 440 mil quilômetros. A circunferência da Terra, né? Esse círculo aqui, ele teria 40 mil quilômetros de tamanho. Usando instrumentos mais modernos de medição, o cálculo, né, sobre a circunferência da Terra é de 40.072 quilômetros. Repare que a diferença, né, entre o valor determinado hoje em dia e o valor que o Eratosthenes previu lá na Grécia Antiga são valores muito próximos. Então, isso aqui foi uma das primeiras vezes, né, em que se defendeu que, na verdade, o nosso planeta ele não é plano, ele tem um formato esférico. E esse fenômeno de em Siena não haver sombra e em Alexandria produzir sombra no mesmo dia e hora é um dos grandes indícios de que o nosso planeta ele tem um formato esférico. Outra evidência de que, na verdade, o nosso planeta ele é esférico é o desaparecimento dos navios no horizonte. Então, vamos supor que você tem um navio, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai afundando, né? Ele vai caindo até desaparecer por completo. Se a Terra fosse plana, o navio, na verdade, ele ficaria cada vez menor, mas você conseguiria ver o formato do navio, enfim, enquanto ele ia para frente. Como o nosso planeta tem um formato curvo, o navio ele vai descendo, né, do nosso campo de visão dessa forma aqui. O navio ele vai descendo do nosso campo de visão e aí ele vai desaparecendo. Então, olha aqui. Essa daqui é a linha da nossa visão, nosso campo visual. Repare que inicialmente você pode ver o navio completamente. Depois do tempo você só consegue ver uma parte do navio. E depois você só consegue ver a pontinha do navio até que ele vai desaparecer. Porque o navio, na verdade, ele está descendo aqui o nosso planeta. Ele está descendo uma curva. Então essa daqui seria mais uma evidência de que o nosso planeta tem um formato esférico. Outro aspecto da teoria, né, da hipótese da Terra plana. Hipótese porque tem poucos fundamentos, tem poucas evidências, são evidências fracas, por isso que chama hipótese. Lembra a primeira parte da aula. A hipótese da Terra plana, um dos outros aspectos dela, diz que a Terra é o centro do universo e que os planetas, as estrelas, ficam em volta da nossa Terra, né? Acontece que o conhecimento astronômico, o conhecimento do movimento dos planetas, das estrelas, ele é muito antigo. Ele é desde a antiguidade, desde a pré-história, vamos dizer. E de acordo com o movimento das estrelas, o surgimento das estrelas, as pessoas conseguiam controlar o tempo. Por exemplo, quando surgiu uma determinada estrela lá no Egito Antigo, eles sabiam que ia começar a fase de cheias do Nilo. Então eles conseguiam se organizar através do conhecimento das estrelas. E aí, com esse conhecimento bem estabelecido, é possível que você consiga traçar rotas, as trajetórias dos planetas, né, nos dois modelos. No modelo em que o Sol é o centro do universo, o modelo heliocêntrico, e no modelo que a Terra é o centro do universo. Então vamos comparar as trajetórias dos planetas e do Sol nos dois modelos, no modelo heliocêntrico e no modelo geocêntrico. Então repara só que no modelo heliocêntrico você tem um movimento muito mais simples, né? Você tem só movimentos circulares aqui, movimentos muito mais simples, né? Aqui Plutão aqui rodando aqui, né? Ele demora um tempo para rodar. Então
Plutão mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é Plutão, não, é o outro, é o antes do Plutão, não esqueci o nome. Enfim, aí os planetas vão girando em volta do Sol no movimento circular. Quando você tem um modelo geocêntrico, que é a Terra, que está aqui, ó, é o centro do universo, repara que o movimento dos planetas é muito mais aleatório, tá vendo? Eles vão dando nós, vão dando voltas, vão fazendo diversas figuras, né, geométricas ali, fazendo diversas figuras. Repara como esse modelo ele é complexo, como essa trajetória ele é complexa. Existe um ditado de que quanto mais simples é a explicação, mais correta ela é. Então veja como o modelo heliocêntrico ele consegue ser muito mais simples do que o modelo geocêntrico. Então não só a Terra é plana, como a Terra gira em volta do Sol. Outra evidência, né, de que, na verdade, a Terra não é plana e que a Terra gira em volta do Sol são os analemas. O que é analema? Olha só isso aqui. Se você deixar sua câmera parada, né, em algum momento do dia, e tirar uma foto por dia durante todo o ano, e fazer uma animação com todas essas fotos, você vai perceber que o Sol ele faz um formato como se fosse um 8 no céu. O Sol ele fica um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro. E esse fenômeno ele é dificilmente explicado através da Terra plana, porque na Terra plana o Sol ele fica lá fixo, girando em volta, né, da Terra, e não teria esse formato, né? Esse analema não seria possível. Então, como é que você explica o analema? A Terra, na verdade, ela não gira perpendicular, paralela ao Sol. Ela, na verdade, ela vai girando, fazendo um eixo que vai girando assim como se fosse um peão. Né? A Terra gira como se fosse um peão e não gira como se fosse sei lá, uma bola que se gira assim. Gira como se fosse um peão. E o que isso tem a ver com analema, gente? De acordo com onde está a sua localização, repara aqui, olha aqui nesse desenho aqui que tem um sol aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem a luz aqui nesse desenho aqui, ó. Reparou aqui a luz? Repara que o Sol ele fica, né, com a Terra girando como se fosse um peão, ele gira e vamos supor que você está, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí repara, compara que você está, por exemplo, na Flórida, aquela pontinha debaixo dos Estados Unidos, né? Essa pontinha aqui embaixo dos Estados Unidos, né? É, Repara só que o Sol está acima da Flórida, está do lado, está abaixo, né? Tá do lado, tá acima, tá abaixo. Repara que o Sol ele está fazendo como se fosse um 8 aqui nessa representação aqui também. O giro de peão que a Terra faz é o que explica os analemos. Então, aí mais uma evidência de que o nosso planeta gira em torno do Sol e que ele não é plano. Estamos terminando a nossa aula. Eu não vou cortar ela, né, que nem eu tinha previsto. Eu vou manter ela com essa 1 hora de duração mesmo. Eu tenho dito aqui algumas questões, né, que contrariam o conhecimento religioso que muitas pessoas têm. Então, eu queria finalizar essa aula com uma discussão sobre ciência e religião, se existe um embate de ciência e religião. Esse embate, né, por mais que ele aconteça, né, com alguma frequência, ele não deveria existir. Eu acredito que é possível que você possa conciliar o conhecimento científico com o conhecimento religioso. A gente tem aqui 4 pesquisadores, 4 cientistas que são muito famosos. O Pascal, que estudava coisas de hidrostática, pressão, essas coisas. O Isaac Newton, o Mendel e o Darwin. Esses 4 pensadores, na verdade, existem muitos outros, né? Por exemplo, Fleming, ele era religioso. Muitos cientistas, já que a gente estuda, eles eram religiosos. E o Pascal, ele chegou até a morar em convento. O Mendel, ele é um padre, né? O Charles Darwin, ele estava estudando para se tornar um pastor. O Isaac Newton, ele era muito religioso. Esses pensadores, eles acreditavam na ideia do desenho inteligente. Qual que é a ideia do desenho inteligente ou design inteligente? Que, na verdade, a natureza ela é regida por um poder superior
que mantém as leis da natureza funcionando. Então, ao invés de explicar tudo, né, de forma aleatória, né, eles explicam as coisas de forma racional, como se fosse um relógio com um relojoeiro. Então, Deus, ou o poder superior, seria um relojoeiro que manteria o relógio, né, que é o universo, funcionando. Então, os pensadores eles trouxeram essa ideia. Então, eles tinham a ideia de que Deus controlaria o universo. Então, repare que não é necessário que haja um embate entre ciência e religião. É possível que você combine os dois conhecimentos. O conhecimento científico, ele não é contra a fé. Inclusive, os religiosos, né, as pessoas que têm fé, uma fé, eles têm feito um trabalho maravilhoso pelo nosso planeta, pelos seres humanos e tudo mais. E eu acredito que não é impossível você conciliar o conhecimento científico com o religioso. Eu vou citar aqui um exemplo, né, onde é possível, né, você conciliar o conhecimento científico com o religioso, comparando a origem do mundo segundo a ciência e segundo a Bíblia. Essa forma aqui de ver não é minha, né? Outras pessoas já tiveram essa percepção antes. E eu vou explicar para vocês mais ou menos os períodos que a ciência estabeleceu. A gente vai definir aqui de forma aleatória, né? São mais períodos do que esses 6 que eu vou mostrar para vocês. Mas por uma questão didática, eu vou dividir o tempo, né? Cada ponto, né? De forma para caber em 6 períodos de tempo por motivos óbvios para quem é religioso. Então, olha só, segundo a ciência, inicialmente teve um período astronômico que teve a formação das estrelas e planetas, e o planeta Terra, na verdade, ele era uma bola de lava, né? Um formato líquido, né? A lava é rocha líquida, certo? O que a Bíblia diz? No primeiro dia, haja luz, ou seja, surjam as estrelas, né? Haja luz. O que produz a luz no universo? As estrelas, não é? E além disso, dizia que a Terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Então, o líquido, né? Deus andava sobre o líquido. Então, a água, você pode entender como sendo, sei lá, líquido. E aí, o planeta Terra incandescente seria líquido. No segundo período, chamado período primário, teve um endurecimento da superfície da Terra e uma chuva que durou séculos, né? E a atmosfera ela era muito espessa, ela tinha muitos gases que não permitiam que se enxergasse as estrelas. Então, se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse para esse período, você não conseguiria enxergar as estrelas no céu. E choveu, choveu, choveu. Então, o que a Bíblia diz que aconteceu no segundo dia? A separação das águas. Então, teve água para cima, né, formando o firmamento, e água embaixo. Então, teve essa separação de águas, ou seja, o movimento de águas. A ciência diz que choveu, a Bíblia fala que teve a separação das águas. No terceiro momento, as águas tomam a superfície do globo e existe o surgimento da vida e o surgimento dos primeiros animais marinhos. Então, nesse período de transição, é um período depois do período primário. O que a Bíblia fala sobre esse terceiro período, terceiro dia? As águas se reúnem, tem o surgimento do elemento árido, formação dos mares, surgimento das plantas. Repare que tem uma diferençazinha aqui pequena, né, entre a Bíblia e o conhecimento científico. Mas que basicamente as coisas surgiram, né, nas mesmas épocas. Por exemplo, aqui a Bíblia diz que a planta surgiu no terceiro momento. Aqui a gente já diz que surgiram os animais marinhos. A Bíblia não fala de surgimento de animais no terceiro dia. Por mais que nesse período aqui de transição surjam os animais marinhos. O surgimento do elemento árido aqui, né? O surgimento do elemento árido, segundo a ciência, aconteceu no período anterior, no período primário, endurecimento da superfície da Terra. Então, com essas pequenas exceções, né, é possível você encaixar o conhecimento científico, né, com o conhecimento bíblico. Num quarto período, no período secundário, chamado período secundário, a temperatura da Terra diminui, a atmosfera se torna mais límpida
E surgiam os peixes, os cetáceos, os anfíbios. Cetáceos são as baleias e os golfinhos, né? A Bíblia fala que no quarto período surgiu o Sol, a Lua e as estrelas. Repara só, a atmosfera se torna mais límpida. Lembra que eu falei para vocês que no período anterior a atmosfera ela era espessa, você não conseguia enxergar o Sol, a Lua e as estrelas? Então, se você voltasse no tempo, você enxergaria o Sol e as estrelas justamente no período secundário. Depois, no quinto momento, chamado período terciário, teve a formação dos continentes, a atmosfera depurada, a atmosfera como a gente conhece hoje surgiu nessa época, animais gigantes e pássaros. O que a Bíblia fala que surgiu no quinto período? Peixes e pássaros. Enquanto a ciência diz que os peixes surgiram, sei lá, no terceiro dia, repara aqui que os pássaros surgiram nos dois momentos. No sexto período, o último período, vegetais e animais da atualidade e o surgimento do ser humano. E o que a Bíblia fala que aconteceu no sexto dia? O surgimento do homem e os animais terrestres. Os outros animais terrestres. Então repare que o conhecimento religioso e o conhecimento científico, com algumas pequenas exceções sobre o surgimento do mundo, se encaixam, né, de alguma forma. Então são conhecimentos próximos. Você pode até dizer que o conhecimento bíblico, né, numa época em que o conhecimento científico e religioso eram juntos, né? Quem eram os cientistas do Egito Antigo? Os sacerdotes. Quem escreveu essa parte da Bíblia do surgimento do mundo? Moisés. Moisés estudou com quem, gente? Com os egípcios. Então repara que tem um conhecimento científico, né, dentro da própria Bíblia. Era o conhecimento que se tinha naquela época. Todo livro ele retrata o que ocorre na sociedade que ele está inserido. Todos os livros enquadram isso. E os livros escritos nessa época também enquadram o conhecimento que se tinha naquela época. Então o conhecimento ele avançou e a gente conseguiu, né, mudar um pouco a nossa visão de mundo. Certo, gente? Então, isso aqui é um exemplo. Existem outros exemplos em que é possível você encaixar o conhecimento científico no conhecimento religioso. Isso não é ruim, isso não é uma heresia. Eu vou mostrar para vocês por quê. A Bíblia fala em Eclesiastes 7,12 que a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então a Bíblia diz que nós devemos buscar conhecimento. Isso é uma das coisas que a Bíblia nos ensina. Não só a Bíblia ensina isso. Por exemplo, o islamismo, né? Maomé disse, o profeta Maomé disse: aquele que sai de casa em busca do conhecimento está trilhando o caminho de Deus. Os muçulmanos eles valorizam muito o conhecimento, inclusive muito conhecimento de química. Quem trouxe para a gente inicialmente foram os muçulmanos, os árabes, os muçulmanos. E essa valorização do conhecimento faz parte da religião islâmica. Nas religiões afro-brasileiras, né, na Umbanda, no Candomblé, existe o orixá Oxóssi, que é o orixá das matas, da verdade e do conhecimento. Então, se você é de uma religião afro-brasileira, né, Umbanda, Candomblé, a busca do conhecimento também faz parte da sua religião. Por fim, os espíritas, né, o Allan Kardec dizia que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o conhecimento, né, uma fé inabalável, é aquela que a razão não vai descredenciar. Então, muita gente às vezes descredencia o conhecimento religioso por conta de coisas que não combinam com o conhecimento que a gente tem hoje. Então, é um conhecimento que é abalável, uma fé que se abala, uma fé que não convence, né? Então, uma fé inabalável é aquela que você encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se você é espírita, buscar o conhecimento também faz parte da sua religião. Então, eu quero dizer isso, finalizar nossa aula com essa ideia, de que o conhecimento religioso e o conhecimento científico, eles não são rivais. Eles são conhecimentos um pouco diferentes, mas eles não são rivais, não deveriam ser rivais. Tá certo, gente? É isso que eu queria dizer na nossa aula de hoje, tá bom? A gente se vê por aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas coisas interessantes para vocês brincarem. E
E é isso, tá bom? A ideia é que toda terça, toda quinta, a gente possa estar publicando vídeos para vocês. Tá? Obrigado, gente. A gente se vê. Até a próxima. E fiquem em casa. E lavem as mãos, etc. Tchau.